Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Amém? Tá fraco, irmão. Esse amém foi para mim aí, né? Não foi para o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Amém. Melhorou. Amém? Graças a Deus, nós estamos felizes com o Senhor, né? Por mais essa oportunidade. Eu quero te convidar a meditar na palavra do Senhor comigo nessa noite, naquilo que Deus tem preparado aos nossos corações. Antes de começarmos aqui, quero saudar, agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão conosco, né? Pela primeira vez, pela segunda vez, sejam muito bem-vindos. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Não, Pepeu, Deus abençoe sua vida aí, viu, querido? Bom te ver aqui. Bom demais te ver. E que o Senhor possa abençoar cada um que está conosco, Helena. Amém? Deus abençoe, Helena, sua vinda aqui também. Cadê os outros irmãos que estão conosco pela primeira vez? Sinaliza assim, levante a sua mão para mim te ver. Esse casal aqui abençoado, Deus te abençoe. Do lado do... Vitor, Liz Vitória, não é ninguém não. Achei que era alguém. Deus abençoe vocês. A minha filha que está ali fazendo gracinha. Deus abençoe vocês, tá? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Primeira vez não, né? É a sua primeira vez não, né? Amém. Deus abençoe vocês. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos. Salmo 115. Enquanto você está abrindo aí, eu quero te convidar, né? Nós estamos aqui com um tempo de oração, 21 dias. Estamos hoje inteirando o 7º dia, a partir das 22 horas até a meia-noite. Nós estamos orando por toda a nação, orando por todos os estados. Está vendo essas bandeirinhas aqui, ó? Todos os dias nós estamos aqui orando, apresentando diante de Deus os estados. Esses 14 estados aqui à frente em especial, o nosso estado de Minas Gerais. E nós temos falado aqui, né, dia após dia, que o estado de Minas, as pessoas falam que é o termômetro, né? O termômetro político da nação, né? Se é o termômetro político, querido, vai ser também o termômetro espiritual, amém? Porque nós cremos que vai começar a partir de nós. Glória a Deus. Você que achou aí, puder ficar mais uma vez sobre os seus pés, em reverência à palavra. Salmo 115, verso 1 até o 18. Eu vou ler um e vocês vão ler o outro, amém? Você pode abrir a sua Bíblia, mas para que a nossa oração, a nossa fala aqui, a nossa leitura seja com uma versão apenas, por causa das várias versões bíblicas, eu te aconselho a acompanhar ali, amém? Eu vou ler o primeiro e vocês vão ler o seguinte: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Verso 2. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. 6. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. 12. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Aleluia, glória a Deus. Repita comigo assim: o Senhor confiou a terra aos homens, a mim. Fala com convicção, a mim. Glória a Deus, pode sentar.
Amém, Bill? Aí, ó. Ó o filho do Bill. Ali é a mulher do Bill, gente, ó. Eu não podia perder a oportunidade, né, Bill? Glória a Deus. Queridos, eu tenho me perguntado, e talvez já tenha sido até um pouco repetitivo para vocês, né? Ouvir sobre o que Deus realmente está querendo falar conosco e o que nós como igreja precisamos ecoar como som de Deus para as nossas vidas, como uma trombeta, e o que de fato é importante nesse tempo para nós como igreja. E eu acredito que assim como eu, talvez muitos de vocês também tenham pensado sobre a direção que Deus tem nos dado, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem nos instruído. E eu tenho certeza que nesses últimos dias não nos resta nenhuma dúvida de que o fim está próximo. Amém? Tem alguém que tem dúvida de que o fim está próximo? Não há dúvidas, os sinais estão aí claramente sendo mostrados. Mas o que mais me chama a atenção é que, apesar de todos os sinais que a gente vê a Bíblia falando sobre rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, pestes e todas essas coisas, terremotos, o que mais me chama a atenção é que uma das marcas que estabelece o fim de verdade é que o evangelho precisa ser pregado em todo o reino, aí então virá o fim. E para que o evangelho seja pregado em todo o reino, nós como igreja precisamos entender aquilo que foi nos entregue. Nós precisamos entender o poder que nos foi confiado. E essa semana eu fiquei pensando sobre uma palavra que ministrei aqui alguns dias atrás, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 35. Você vai se recordar que fala sobre os dias de Noé. A Bíblia diz ali que perguntaram para Jesus como seria a vinda dele e como eles poderiam falar com Jesus acerca da sua vinda. Como seriam os dias e que dia que aconteceria? Jesus falou: isso aí não cabe a ninguém, mas será como nos dias de Noé. E Jesus dá ali uma amostra de que, como nos dias de Noé, ele viria exatamente quando o povo se colocasse a beber, a casar-se, a dar-se em casamento, ou seja, de uma maneira inesperada. E talvez, como para mim durante muito tempo foi, talvez seja para você, nós crescemos ouvindo sobre a vinda de Jesus e sobre uma vinda inesperada, sobre uma vinda que Paulo escreve lá em Tessalonicenses, falando que o dia do Senhor será como ladrão que vem à noite. Quem já ouviu isso aqui, sim ou não? E todos nós, ou a maioria de nós, permita-me assim acreditar, crescemos com essa convicção e certeza de que Jesus virá como ladrão, ou seja, ele vai nos pegar despreparados, ou de uma maneira inesperada. É assim ou não? Só que na realidade, o alerta que Paulo está fazendo aqui para a igreja de Tessalonicenses é que o dia do Senhor será como um ladrão para aqueles que não esperam, porque ninguém espera o ladrão em casa, ninguém espera alguém entrar dentro de sua casa e levar as coisas que você tem. Mas aí o que Paulo está dizendo, olha, aqueles que não esperam o Senhor, ele virá como ladrão. Mas nós, igreja do Senhor, nós não esperamos ou vamos ser pego de surpresa como um ladrão que entra dentro das nossas casas. Por quê? Porque nós o aguardamos como uma noiva ataviada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E o que uma noiva faz quando está perto do casamento, de encontrar com o noivo? Ela fica ansiosa, ela fica naquela expectativa, gerando em seu coração o encontro daquele dia em que definitivamente ela vai se casar com seu amado, ela vai se encontrar com seu amado, vai entrar nas bodas, vai celebrar, vai adorar, vai se alegrar com o noivo e com todos aqueles que estiverem com ele naquele grande dia. E essa é uma diferença muito significativa para nós como igreja, porque se você entender isso, se eu entender isso como igreja, nós vamos preparar o caminho para que o noivo entre, para que o noivo venha e para que ele seja anunciado entre as nações. E muitas vezes a gente fica aqui achando, Jesus vai vir de uma maneira inesperada. E Paulo, ele tinha um cuidado, e nesses dias, o que eu tenho pedido ao Senhor é que ele coloque no meu coração o temor necessário, e no coração de todos aqueles que têm compartilhado a palavra aqui nesse lugar, nesse tempo, de entendermos que a nossa principal missão é termos o zelo do Senhor, para apresentar ao Senhor a igreja que é dele, de maneira pura, como uma virgem. Paulo escreveu isso aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 11. Se você abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, você vai ver Paulo dizendo, né, eu os elogio, 2 Coríntios, esse é primeiro. 2 Coríntios 2, 11. 2 Coríntios 11, 2, melhor dizendo. Isso.
O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Por que Paulo estava dizendo isso? Ele estava falando com a igreja de Corinto, trazendo instruções claras acerca de uma vida e de uma conduta que condiz com aqueles que receberam uma confiança. E eu vou voltar no Salmo 116 para você entender. Mas aqueles que receberam uma confiança da parte de Deus precisam ter esse zelo por aqueles que lideram, por aqueles que ministram aos seus corações. Então Paulo está dizendo, eu tenho um zelo que vem da parte de Deus. Por quê? Porque eu os prometi entregar a um único marido que é Cristo, querendo apresentá-los como uma virgem pura. O que Paulo está dizendo? A igreja que é de Cristo, a noiva que é de Cristo, precisa ser apresentado como uma virgem pura. E eu, que sou responsável por compartilhar a palavra, por ministrar aos seus corações, eu fiz um compromisso de apresentar vocês a um único marido, de falar com vocês de um único marido, de um único dono. É por isso, querido, que a igreja do Senhor não tem um dono, não tem uma denominação, não tem uma placa, mas tem um único reino, o único Senhor, que vive em uma só fé, que anda em um só Espírito, que caminha com um só batismo e com uma só convicção, que o noivo virá para buscar o seu povo. Essa é a realidade da igreja. E junto dessa realidade, Paulo tanto entendia isso falando aos Coríntios, como entendia também falando aos Tessalonicenses. Ele diz que naquele dia, no dia do Senhor, em Efésios capítulo 5, né? Quem já casou aí, que eu fiz o casamento, eu sempre cito esses textos lá. Efésios 5, 23, ele fala ali sobre o casamento de Cristo com a igreja. E ele faz um paralelo para dizer que assim como Cristo amou a igreja, o homem precisa amar a mulher e dar a sua vida por ela. E aí Paulo vai dizer assim, olha, a igreja precisa ser apresentada a Cristo como uma igreja gloriosa. Efésios 5, 27, uma igreja gloriosa. 27, pode colocar. Apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas uma igreja santa e inculpável diante do Senhor. E é claro que entender tudo isso aponta para como nós estamos comunicando a realidade de Deus e a realidade do céu sobre as nossas vidas. E mais do que isso, como nós estamos anunciando o som da trombeta de Deus. Por isso que nós estamos aqui no dia 2 de outubro, essa foi a mensagem. Como nós estamos anunciando o som da trombeta. No dia 9, nós falamos como nós estamos cuidando da herança do Senhor. E eu me recuso a acreditar. E com muito zelo no meu coração, como pastor, como amigo, como irmão, eu quero falar isso para você. Eu me recuso a acreditar. E eu não posso, porque eu prometi ao meu Senhor apresentar uma igreja a um único marido, de que nós possamos ser tão envolvidos em tantas coisas, mas não sermos envolvidos naquilo que o Senhor tem nos chamado a nos envolver nesse tempo. Eu me recuso a acreditar que nós conseguimos ser tão ativistas, politicamente falando, e independente do lado que você escolha aí. Eu não acredito que a gente consegue ir tanto para a rede social, propagar tantas coisas ruins e desagradáveis e que não nos edifica, e passar horas e horas vendo essas coisas e compartilhando, e não entender que o papel da igreja é movimentar o céu para a terra, não a terra para o céu. Por isso que a oração de Jesus foi muito clara. A oração dele foi: eu vou ensinar vocês a orar. Vocês querem aprender a orar? Então vocês vão orar assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Porque existe um padrão, e esse padrão que nós como igreja acabamos entrando com tanto ativismo, com tanta coisa, nos rouba de anunciar a trombeta da maneira correta. Porque a terra foi confiada aos homens, a terra foi confiada a mim, a terra foi confiada a você. Só que a terra que foi confiada a mim e a você não foi confiada para ser movimentada de acordo com aquilo que nós sentimos na terra, mas de acordo com aquilo que nós percebemos no céu. Então o que os céus está declarando sobre a terra? Os céus está declarando que a glória de Deus inundará toda a terra, que Ele continua sendo Deus, que Ele tem o domínio, o poder e a glória, e todo o controle está em suas mãos. Entenda, querido, por favor. E o meu pedido para você nessa noite é que você se coloque como igreja, como aquele que entende o que foi entregue a você, o que foi colocado em tuas mãos, o que foi depositado em tuas mãos. Por quê? Porque se você não tomar esse cuidado, nós não vamos conseguir discernir o tempo, o modo e todas as estações de Deus, até mesmo para a nossa nação, até mesmo para o nosso estado.
e muito mais ainda para a nossa cidade, porque o Senhor, Ele nos estabelece em uma cidade. Então o que Deus vai fazer a partir de nós, na cidade, no estado e na nação, não é a partir daquele movimento que nós fazemos na terra, não é a partir do medo, das preocupações, das perseguições, ou de tudo que virá acontecer, se o lado da esquerda ganhar, se o PT ganhar, se o Lula voltar. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com uma coisa: o Senhor, Ele continua sentado num alto e sublime trono, a Ele pertence o domínio, a Ele pertence a glória, e ainda que isso aconteça, o poder de Deus estará sobre a minha vida. É claro que eu sei que talvez você fique aí preocupado, mas veja o que Deus te deu, e nós como igreja precisamos entrar em uma consciência muito verdadeira. O Senhor confiou a terra aos homens. O que Deus fez? Por que Deus fez isso? Vamos voltar agora lá no Salmo 115. Primeiro, o salmista estava orando ali, cantando e expressando essa adoração, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, querido, é ter uma consciência correta da glória de Deus. A glória de Deus, ela não é dada ao homem, Ele não aceita nem dividir, quanto mais o homem querer roubar a sua glória. E nós precisamos entender isso, porque a glória de Deus pertence somente a Ele. A glória de Deus nunca foi em favor de Israel. A glória de Deus sempre foi para a exaltação do nome de Deus. Olha o que nós cantamos aqui: seja exaltado, seja adorado, seja engrandecido. A glória de Deus que pertence a Ele tem apenas uma única finalidade: revelar ao homem a sua natureza. E tendo revelado ao homem a sua natureza, o homem possa então se voltar a Deus e reconhecer que toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder pertence somente a Ele. Aonde está escrito isso, pastor? Vou te mostrar. Em Isaías capítulo 6, Isaías estava lá na percepção profética, vendo só miséria, só coisa ruim, até o capítulo 6. Mas de repente Deus muda o ambiente de Isaías e ele passa a contemplar a glória de Deus. E quando Isaías passa a contemplar a glória de Deus, ele começa a ver anjos no trono, em torno do trono, cantando um para o outro, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí sabe o que ele diz? Toda a terra está cheia da tua glória. Porque a glória de Deus revela a pessoa de Deus. E quando Deus se revela em sua glória a nós, sabe o que acontece? A gente para de olhar para as outras pessoas achando que elas são as piores das piores. E como Isaías, a gente tem coragem de bater no peito e dizer assim: como eu sou miserável, como eu sou impuro. Isaías capítulo 6 verso 5. Olha o que Isaías diz. Ele fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas primeiro, isso está acontecendo em mim. Por quê? Porque agora eu estou vendo a glória de Deus. E é impossível que um homem de Deus, uma mulher de Deus, tenha uma revelação da glória de Deus e não caia em si, e não reconheça que é um miserável pecador, sem a glória de Deus. A glória de Deus, é por isso que o salmista diz: Senhor, não a nós, a glória não seja dada a nós, mas a glória seja dada ao teu nome. Tem um catecismo inglês de um homem chamado William Taylor, que ele fala o seguinte: a principal finalidade do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Catecismo não é só católico, apostólico, romano não, tá, querido? Catecismo é tudo aquilo que a gente ensina, uma catequese, uma instrução, um conjunto de normas, de ensinamentos. E aí o William Taylor falou isso, que a glória de Deus tem uma finalidade. Qual a finalidade? Adorar a Deus e contemplar, desfrutar para sempre. Para que a glória de Deus precisa ser manifestada nos nossos dias? Para que a gente desfrute da presença de Deus, para que a gente contemple a presença de Deus, para que a gente se relacione com Deus, reconhecendo acima de tudo, o verso 2, a pergunta que fizeram: por que perguntaram às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem convicção que você serve a um Deus que é poderoso? Sim ou não? Então tudo que Deus quer, tudo que agrada a Deus, Ele vai fazer. Por que a gente entra muitas vezes num lugar, querido, de querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer? Eu não entendo isso. As nossas orações mais parecem uma lista de pedidos e de apontamentos, de querer ensinar a Deus: Deus faça isso, Deus intervenha nisso. Calma.
Ele nunca perdeu o controle de nada. Sabe o que a Bíblia diz? Ele nunca perdeu uma batalha. Pelo contrário, Ele é o Senhor da batalha, o Senhor forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Só que nós entramos até mesmo aqui, vou te falar, no ambiente de oração. A gente quer entrar aqui na oração hoje, nós vamos orar pelo Amazonas, né? É o estado que nós vamos orar hoje. Aí nós queremos entrar aqui e dizer: Deus, faça isso no Amazonas, Deus, faça isso. E começar a dar ordens para Deus acerca do que Ele tem que fazer ou não, querido. O controle do Amazonas, do Brasil, do mundo, das nações, de tudo está na mão do Senhor. Agora sabe o que é diferente? Quando a gente chegar aqui e falar: Espírito Santo, eu não sei como eu tenho que orar, mas Deus, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito que habita em mim, a Tua palavra diz que Ele sabe exatamente como nós devemos orar. Então interceda em favor desse estado, que o Teu Espírito interceda, ainda que com gemidos inexprimíveis, ainda que sem palavras e só em lágrimas, o Senhor vai conduzir a minha oração. Por quê? Porque a gente aprende a entender que nós servimos um Deus poderoso que faz tudo o que lhe agrada. Querido, tudo que Deus quer, tudo que agrada a Ele, Ele vai fazer. As nossas orações de intercessão têm poder? Tem. Eu não estou descredibilizando isso. Mas às vezes até a nossa forma de se portar diante do Deus, Criador de todas as coisas, nos impede de entender a realidade dEle, ou nos impede de entender o que Ele está comunicando pelo Seu Espírito a nós. Por quê? Porque a gente quer apresentar diante de Deus as nossas petições conforme a perspectiva da terra. E Deus está te falando: vem cá, filho, deixa eu te mostrar a perspectiva do céu. A perspectiva do céu é que o meu trono é eterno, o meu poder é para sempre. A perspectiva do céu não é apenas essa. A perspectiva do céu é que eu dei aos homens a terra para que eles possam dominá-la, para que eles possam subjugá-la. E essa é a realidade. Deus age independente do que aconteça. Deus faz. Ele está revestido em majestade, Ele está revestido em poder, e Ele está acima de tudo na terra. Jeremias teve essa revelação, no capítulo 10, verso 6 diz: quem se compara a Deus? Ninguém se compara a Deus. Agora, querido, o salmista também nos traz uma realidade. Ele está dizendo sobre as nações inimigas da terra que tinham ídolos, e ele começa a comparar esses ídolos inimigos da nação de Israel com a sua própria vida e o que Deus estava fazendo. E o chamado deles é: gente, por favor, o chamado do salmista é: por favor, os ídolos desses outros aí são de prata, são de ouro. Esses ídolos, eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam. Sabe o que Deus está dizendo através do salmista? É que há uma controvérsia muito grande naqueles ídolos que são levantados pelos seus inimigos. Por quê? Porque de fato eles não podem fazer coisa alguma. Somente um pode fazer. Isso é tão sério, se eu e você como igreja entender. Uma vez eu ouvi um pastor falando, acho que foi o Luiz Hermínio, né, falando assim, que até o diabo é o diabo de Deus, né? Não que Deus tenha criado o diabo, mas quando ele foi tocar em Jó, o que ele fez? Ele foi lá pedir para Deus. Sabe por quê? Porque o diabo não tem poder algum, querido. O diabo não tem poder algum. Você não entendeu? O diabo não tem poder algum. Deus tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Jesus venceu, não só venceu a morte, Ele venceu o domínio da morte, o império das trevas. A Bíblia diz lá em Coríntios que tragada foi a morte. Ele foi lá no cativeiro, Ele foi lá no inferno, tomou a chave do inferno, da morte, e vitorioso é o Senhor. E é nessa perspectiva que nós como igreja precisamos andar. Por quê? Porque talvez a gente pode olhar para os nossos inimigos e ver eles construindo um tanto de ídolo, e a gente pensar: olha do jeito que eles são, olha os ídolos que eles estão construindo, e nós também construindo um tanto de ídolo no nosso coração. Inclusive a forma que nós lidamos da maneira equivocada com tudo que tem acontecido na nossa nação. Porque nós queremos, porque nós acreditamos, porque nós estamos preocupados, né? Eu sou pai, eu vou ter meus netos daqui mais uns 10 anos, né, filha? Pedro já está mais perto do caminho. Você é depois de Pedro, 10 anos. Nós estamos preocupados. Bobinho, né? Pensa que é verdade. Até tomar água aqui. Mas uma coisa que o Senhor tem falado muito conosco aqui, sabe, cara?
A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. O coração do rei está na mão do Senhor. Se o coração do rei, que é o mais poderoso, está na mão do Senhor, imagina o nosso. Imagina o coração de uma nação que tem um propósito de Deus. Só que você precisa entender isso, querido, porque senão a gente vai caminhar de maneira equivocada. E deixa eu caminhar aqui para a gente ir concluindo. Existe um poder que Deus liberou para nós, e o poder é de confiarmos no Senhor. É de confiarmos em tudo que Ele tem para nós. O poder de confiar. Sim, ali, mamãe. Aí, ali. O poder de confiar no Senhor. Olha o que diz o verso 9: confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Aqui até o verso 15, Deus vai reafirmando isso. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Tem um poder em confiarmos em Deus. Só que quando a gente começa a se preocupar demais e ficar pensando demais no que é da terra, a gente tira o poder de confiarmos em Deus. E com isso o que acontece? A adoração a Deus não flui genuinamente. Por quê? Porque confiar em Deus é adorá-lo independente da circunstância. Confiar em Deus é manter a sua atitude independente da circunstância. O que vai acontecer domingo 30 de outubro, depois de 8 horas da noite, sei lá quando sair o resultado e não for aquilo que nós estamos esperando ou que você esteja esperando? O que vai acontecer? Sua vida vai parar por isso? Você vai deixar de buscar a Deus por isso? Não. Você vai precisar continuar confiando em Deus. E você vai precisar se levantar. E você vai precisar estar aqui orando da mesma forma por todas as autoridades que se levantarem nessa nação. Por quê? Porque a nossa realidade ela não é da terra, ela é do céu. E a terra não está sob o domínio daquilo que é terreno, passageiro. A terra está sob o domínio daquilo que é eterno e sobrenatural. A igreja tem um poder sobrenatural. É por isso que você precisa sair desse lugar e confiar em Deus. Porque a confiança em Deus te leva a adorar independente da circunstância. Sabe por quê? A confiança em Deus te leva a adorar independente do que muda no meio do caminho. Paulo e Silas estavam no meio do caminho, na caminhada lá em Atos 16, e de repente prendem Paulo e Silas, lançam eles na prisão. Eles estavam indo adorar. Você acha que quando chegou na prisão ele ficou: nossa, agora nós estamos presos, nossa, agora nós estamos acabados, tudo acabou, e não tem mais jeito, e perdemos, e agora nós vamos morrer? Não. Sabe o que Paulo fez? Perto da meia-noite, Atos capítulo 16, verso 25, perto da meia-noite, quando Paulo e Silas estavam na prisão, e a prisão daquele tempo, querido, sabe como que era? Era algema nos pés, algema nas mãos, aqui mesmo eles urinavam, defecavam, aqui mesmo eles faziam tudo, e ali perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam uma canção ao Senhor, e enquanto eles cantavam e expressavam adoração, aquele ambiente temeu, houve um terremoto, e as cadeias foram abertas, e os homens foram libertos. Ah, querido, adorar a Deus com confiança, independente das circunstâncias, independente das respostas que nós vamos alcançar no Senhor. O ambiente não atrapalha aqueles que querem adorar a Deus verdadeiramente. Sabe por quê? Porque aqueles que querem adorar Deus verdadeiramente, eles não se importam com o ambiente. Nós estamos lendo aqui o Salmo 115, do verso 9 até o verso 15. Confia no Senhor, Ele é o seu socorro, Ele é o seu escudo. Confia no Senhor, Ele é o seu socorro, Ele é o seu escudo. Essa experiência de Paulo deu a ele, sabe o que? Ousadia, deu a ele graça, para que quando ele estivesse lá falando para os irmãos de Filipe, lá em Filipenses capítulo 4, verso 11 ao 13, Paulo entendeu, quando ele estava lá em Atos preso, adorando a Deus, que as cadeias abriram, ele entendeu algo que a igreja precisa entender. Olha o que ele diz: meus irmãos, eu não estou dizendo essas coisas para vocês por estar necessitado, porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Irmãos, a igreja que tem o domínio da terra, ela não é movida pelas circunstâncias da terra, ela é movida pela realidade do céu. Ainda que a terra esteja um caos, os céus está totalmente organizado, porque os céus são do Senhor e a terra Ele confiou a nós. Agora o que Paulo está dizendo? Ele se adapta, ele se organiza. Por quê? Verso 12: porque ele sabe o que é passar necessidade,
ele sabe o que é ter fartura. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, esteja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Sabe por quê? Verso 13, porque Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja é fortalecida pelo Senhor. Essa é a realidade. E se você entender isso, você vai ter uma convicção. A convicção de que a terra foi concedida e confiada a nós. Agora vamos voltar lá para o verso 16 do Salmo 115. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra foi nos confiada. Olha a responsabilidade que nós temos. A responsabilidade de Deus entregar a nós a terra. O que nós temos de critérios para entregar a algumas pessoas algumas coisas são infinitamente aí descritos, né? Talvez se você for entregar um bem material, alguma coisa assim, tem um critério, depende daquela pessoa, se eu a conheço, se eu não conheço, se eu confio, se eu não confio, é assim ou não? É assim ou não? Se você for entregar o coração, então, meu Deus do céu, é muito mais difícil. Porque se você for entregar o coração, vai falar daquilo que você é de verdade, vai se revelar, se mostrar, né? E quantos de nós muitas vezes já não entregamos o nosso coração a pessoas e essas pessoas nos decepcionaram? E a gente fica aí pensando, não, mas eu falei tanto com aquela pessoa, e aquela pessoa não era o que eu esperava, me decepcionou, me frustrei tanto. Agora deixa eu te falar uma coisa: o que é maior? A terra, o nosso coração, os nossos bens, Deus, a gente? Será que eu, sendo criador de todas as coisas que há no mundo, será que nós, sendo criadores de tudo, você entregaria, não vou nem dizer para a pessoa que está do seu lado não, tá? Você entregaria a você mesmo toda essa criação? Não precisa responder. Será que você entregaria as pessoas que você diz ser os seus melhores amigos? Será que você entregaria as pessoas que estão à sua volta? Tudo isso, você confiaria a essas pessoas? Mas Deus resolveu confiar a nós. Era para você dar um glória a Deus bem alto aí agora. Porque isso não vem de nós. Isso não tem a ver com nós. Isso não tem a ver com o nosso poder, com a nossa força, ou com aquilo que podemos fazer. Isso tem a ver com uma decisão. A decisão de quando Deus criou o homem. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Ele diz: vou fazer o homem conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. E ao homem eu vou dar poder para dominar sobre toda a criação. Deus nos deu poder para dominar sobre toda a criação. Deus nos confiou a autoridade. Ele nos confiou a terra. Lá em Gênesis aparece no versículo 26 e 28 do 1º capítulo, duas palavras, dois verbos imperativos. Deus diz: dominai, ou dominai-a, a terra, e subjugai-a. Só que qual que é o problema? A nossa mentalidade foi distorcida desde quando o pecado entrou no mundo, desde quando Adão caiu. A nossa mentalidade passou a ser uma mentalidade de domínio sobre algo, domínio sobre alguém. As nossas estruturas, ou todas as nossas estruturas institucionais, familiares, né? A hierarquia é importante, mas sempre nos coloca muitas vezes numa distorção cognitiva de uma ideia de que quanto mais eu tenho poder, mais domínio eu tenho sobre as pessoas, e quanto mais domínio eu tiver, mais as pessoas vão me servir. E Jesus disse: opa, aqui não é assim, no meu reino não é desse jeito. Quanto mais você quiser, mais você vai ter que servir. Quanto mais você quiser ser o primeiro, mais você vai ter que ser o servo de todos. Essa é a realidade do reino. Então domínio e subjugar, dominar e subjugar, não tem a ver com mandar e controlar, tem a ver com cultivar e cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. Deu para entender? A terra foi entregue aos homens para ser cultivada e para ser cuidada pelos homens. O que isso significa, pastor? Significa que não é sobre darmos ordens como aqueles que mandam ou detêm o poder na perspectiva natural, mas é servir a terra, cultivar a terra de uma maneira tão especial, de uma maneira tão graciosa, que a gente entenda que tudo que temos foi o Senhor que colocou em nossas mãos. Lembra que eu falei de cultura na semana passada?
O pastor Fábio Coelho, ele fala que cultura vem da raiz de cultivar. E a palavra cultura significa que tudo aquilo que Deus nos dá para desenvolvermos, que foi entregue em nossas mãos, isso é cultura. E que também é cultivar. E você sabe, eu não sou especialista desse negócio de agro. Talvez alguém entenda mais do que eu, né? Francisca, ela entrega mais do que eu. Mas no agro tem aqueles que produzem como agricultores mesmo, né? Produzem para receber de volta o alimento, para vender, para dar o alimento, com a finalidade de exercer sobre o alimento um domínio ao ponto de suprir as suas necessidades. Um agricultor faz assim. Agora um jardineiro que cultiva ali um canteiro de rosas, ele não cultiva para poder arrancar e vender. Alguns vendem, né? Mas um jardineiro mesmo que gosta de cultivar apenas para contemplar a beleza. As mulheres que gostam de planta, né? Lá em casa parece uma selva assim. Planta na sala, planta na cozinha, planta na outra sala, planta perto da piscina, planta perto de tudo quanto é lugar. Tem planta. Mas quem cultiva com um propósito. Às vezes eu fico vendo minha esposa lá, ela conversando com as plantinhas. Ela olha, nossa, tá tão bonitinha. Porque está cultivando para contemplar. Sabe o que Deus está dizendo? Para mim, para você como igreja, Ele nos deu domínio e poder para subjugar a terra, para cultivar e para cuidar da terra. Não é como aqueles que exercem poder sobre elas, mas é sobre aqueles que contemplam a grandeza desse Deus e que entendem, como diz no Salmo 119, que um dia anuncia o outro dia as maravilhas de Deus, as obras da tua mão, sem palavras, sem fala alguma, anuncia a grandeza desse Deus. Querido, não tem coisa melhor e maior do que nós acordarmos de manhã, vermos o sol e dizermos, ah Jesus, obrigado, porque olha, eu não fiz nada, mas o Senhor está trazendo esse sol, as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a minha vida, e eu sou grato ao Senhor por isso, e eu quero entrar em um lugar de contemplação para entender o teu poder. A igreja precisa contemplar mais o Senhor, querido, porque nós somos colocados dessa forma, para contemplar o Senhor. E se você entender isso, você vai entender o que o Senhor disse aqui. Por que Deus deu a terra aos homens? Porque Deus primeiro reconhece como são os homens. Como são os homens? Pó, pequenos. Em Salmo 8, 4 ou 6, o salmista diz assim: quem é o homem para que o Senhor lembre dele? Quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? Quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? Te preocupe com eles. Olha o verso 5. O Senhor o fez um pouco menor do que os seres celestiais e o coroastes com glória e com honra. Verso 6. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Olha o que Deus está falando. A este homem que é falível, a este homem que é tão pequeno, o Senhor deu poder para dominar sobre todas as obras das mãos dele. A este homem, a mim e a você, Deus deu poder para subjugar e colocar todas as coisas sob os nossos pés. A este homem que hoje existe e logo desaparece. Lá em Tiago capítulo 4 verso 14 disse isso. O que é o homem? O que é a vida do homem? É como uma neblina que está aqui, ó, e logo desaparece. O que é a tua vida? Ainda assim, o Deus criador de todas as coisas resolveu entregar a mim e a você o poder de dominar, de cultivar, de cuidar de toda a criação, de toda a sua obra. Você não entendeu, né, meu irmão? Ai, Jesus, por que Jesus precisou vir? Para mostrar para a gente um modelo. Se a gente ficava só lá no Salmo, o homem recebeu a confiança de ter a terra, talvez a gente ia chegar e falar: ah, Deus, é muito difícil ser homem e ter poder na terra. Aí Deus falou: eu vou fazer um negócio com vocês, eu vou mandar meu filho para ensinar para vocês o padrão. Sabe qual que é o problema? Que a gente tem dificuldade de estabelecer esse padrão do céu na terra, porque nós não entendemos como Jesus entendeu. E aí Jesus veio para estabelecer o padrão. E o primeiro padrão que Jesus estabelece é o seguinte: se vocês querem dominar a terra, se vocês querem cultivar e cuidar da terra, vocês precisam ter uma mentalidade. A mentalidade que vocês precisam ter, lá em João 18:36 está escrito, é a mesma que Jesus teve diante de Pilatos. Pilatos falou: cadê os seus seguidores? Cadê o seu reino? Jesus disse: o meu reino, filhão, não é aqui. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não está neste mundo. Se você quer cultivar a terra e cuidar da terra como Deus te deu, a primeira coisa que você precisa entender é que a sua vida não está firmada na terra, ela está estabelecida no céu. Essa é a primeira coisa.
Vai cair essa bandeira aqui. Oh meu Deus, deixa eu tirar. Deixa eu tirar que vai cair. Segura aqui, irmão. Eu sei que vai cair. Segura aqui, viu? Depois nós vamos orar. Primeira coisa é essa: você não é desse mundo. Jesus disse isso em João 17. Ele orou por você. Ele diz, Jesus, orando ali com o Pai, ele diz: Pai, eles não são deste mundo. Querido, ninguém domina a terra com a mentalidade da terra. Você só pode dominar a terra com a mentalidade do céu. Onde a mentalidade do céu se revela? Na palavra. Existe uma frase que é dada a um filósofo matemático chamado Pascal, outros atribuem a um outro estudioso chamado Ayn Darne, que diz o seguinte: que nós não somos seres naturais tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência natural. A nossa origem é o céu. Entende? Se você entender que a sua origem não é aqui, assim como Jesus entendeu, você vai entender que a sua consciência, que é eterna, vai atravessar a temporalidade humana, porque a vida do homem não é como uma neblina. É sério, que a gente vai pensar mesmo que o domínio que Deus tem para essa nação está firmado em um governo passageiro de 4, 8 anos, quantos anos for. É sério. Eu não acredito nisso, querido. O domínio dessa terra está para uma igreja que entende que ela não pertence a essa terra, mas que cultiva no céu a realidade do céu, para orar com convicção de que será feita a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu. Por quê? Porque Jesus não veio estabelecer um reino temporal. Em Lucas capítulo 1 verso 33, sabe o que diz? Que o reino do Senhor será eterno, sem fim, permanecerá para sempre. Permanecerá para sempre. Olha o que diz o Salmo 145, eu já estou terminando, 145, 13. Ele reinará para sempre. E olha o que diz: o teu reino é eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O reino do Senhor é eterno, querido. Ah, querido, a terra só é confiada a homens que entendem, que confiam em um reino que não é passageiro, que confiam em um governo do Espírito acima de tudo, que confiam num governo onde a realidade do céu estabelecida é ótimo, é importante, é necessário que presidentes, que governadores, que prefeitos, senadores, deputados entendam o sacerdócio da igreja. Mas, querida, a igreja ela vai continuar sendo igreja sempre. Já se passaram reis nessas nações, já se passaram reis nesse mundo, mas a igreja ela continuou sendo igreja até que o Senhor venha. Ela continuará sendo igreja, porque ela está firmada em um reino que é eterno e que permanecerá para sempre. Ela não está firmada naquilo que é natural, ela não está firmada naquilo que é visível. É por isso que perguntaram para Jesus, lá em Lucas capítulo 17 verso 20, Jesus, onde está o seu reino? Sabe o que Jesus falou? Vocês estão querendo ver de forma visível? Vocês não vão ver meu reino de forma visível, porque o meu reino não está aqui nem está lá. O meu reino está dentro de vós. Entende, irmãos? Você tem um reino eterno dentro de você. A direção dessa nação depende de um reino eterno que está dentro de você. Não depende de homens apenas. Deus usa os homens, instrumentaliza os homens, mas existe uma mensagem muito maior e mais importante nesses dias para a igreja do Senhor. Vocês receberam a terra do Senhor, e eu me recuso, eu volto a dizer, eu me recuso a acreditar, com todo amor, como um pastor que prometeu ao Senhor, como Paulo disse ali aos Coríntios, como aquele que prometeu apresentar ao Senhor um único marido. Eu me recuso a acreditar que nós vamos continuar fugindo dessa realidade. Eu falei no dia 2 aqui, quero continuar falando até o dia 30 sobre isso, que a igreja ela precisa entender que ela não pode levantar outros altares de idolatria, ela não pode substituir ídolos. A igreja ela não depende de um governo terreno, ela está estabelecida num governo eterno. Sabe quando a igreja mais cresceu? Primeiro ao terceiro século, quando cristãos estavam sendo queimados lá em Roma. Ai pastor, Deus me livre de morrer queimado.
Senhor Jesus. Quando os leões estavam devorando lá no Coliseu, foi ali que a igreja cresceu. A igreja, ela não morre onde ela é perseguida. A igreja morre onde ela tem liberdade, onde ela vive os seus prazeres, onde ela vive com a mentalidade que não é do céu. A igreja morre quando ela não entende que Deus deu a terra para ela, quando ela não entende que Deus deu um domínio, um governo que é eterno. Querido, Deus, o nosso Deus, Ele estabelece reis, Ele remove reis, Ele é esse Deus, é desse Deus que nós estamos falando. O coração do rei está na mão do Senhor. E eu não sei, sabe, existe no meu coração um temor muito grande nesses dias. E eu não estou aqui defendendo o lado A ou B, eu tenho o meu lado, eu tenho a minha posição sabe qual que é? Jesus Cristo. A minha posição é Jesus Cristo. O meu lado é Jesus Cristo, e aqueles que se aproximam de Jesus e dos seus princípios, das suas palavras, ótimo. Mas ainda assim, querido, a minha realidade é o céu. E eu me recuso a acreditar que a gente consiga se envolver com tantas coisas e não se envolver com o principal. Sabe qual é o principal? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o principal. Essa é a principal realidade. Ah, pastor, eu busco. Será? Como Deus quer? Se você tem buscado, você tem recebido? Porque entenda, o homem não pode receber coisa alguma que não venha do céu. João 3:27, Evangelho de João capítulo 3, verso 27. O homem não pode receber coisa alguma que o céu não tenha lhe dado. Qualquer coisa que você venha a receber só vai ser possível se for do céu. A proteção, o conforto, a segurança, só se for do céu. O que eu tenho que fazer, pastor? Se posicione nessa noite, se alinhe e se oriente diante do Senhor nessa noite. Pastor, eu não sei como que eu devo fazer para tomar essas atitudes aí, eu não sei como que eu devo fazer para poder mudar a minha vida, eu preciso desfrutar dessa realidade, eu preciso viver essa realidade. Ótimo, eu quero te dizer que eu também estou com essa indagação no meu coração. Tudo que eu tenho pedido a Deus é: Deus, não deixe que o meu coração se contamine. Querido, hoje ali, pensando sobre a palavra, buscando a palavra em espírito, e talvez como eu, você também foi tentado durante todo o dia. Quantas e quantas mensagens, vídeos. E sabe o que a gente vira? A gente vira um viciado, idólatra, desgraçado. Por quê? Porque a gente enche o nosso coração disso. Aí a gente chega no culto que é a Deus, e a gente fala: não tô sentindo nada, né? Igual o patinho lá, não tô sentindo nada. Claro. Do que encheu o seu coração durante esse dia? De que você se alimentou esse dia? A gente está ali, ó, sendo alimentado, bombardeado de informação. Todo dia uma informação, todo dia uma fake news. Vamos defender, parte para isso, parte para aquilo. E Deus está dizendo: se os meus filhos se voltassem à minha palavra e entendessem pela minha, se os meus filhos buscassem na minha palavra todas as informações, todas as revelações, tudo que eu tenho para eles. Querido, eu não estou dizendo que eu sou perfeito e que eu alcancei isso tudo, não, por favor. Eu não estou dizendo isso não, sabe? Eu não alcancei isso, eu não sou perfeito. Mas como Paulo também diz, né? Como eu amo a vida de Paulo, como é abençoado. Sabe o que ele diz? Uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficaram para trás de mim. Se você chegou aqui hoje e você está influenciado por esse ambiente de caos, de guerras, de narrativas, de tantas coisas, entenda uma coisa: a narrativa que você precisa ter nesses dias é a narrativa do céu para a terra. E se você chegou aqui cheio disso, você vai fazer algo. Esquece das coisas que ficaram para trás de você e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, porque essa sim é a realidade da igreja. Esta sim é a realidade da igreja. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés para nós orarmos. Só o meu amado e eu. Qual é o som que você vai expressar como noiva? Vem Jesus. Adoramos, Jesus, e toma o teu lugar. Sim, Deus, toma o teu lugar,
lá, Pai. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, vem Deus e toma o teu lugar. Toma o teu lugar sobre a nossa nação, Jesus. Nós declaramos isso, Pai. Vem dançar. Eu quero orar. Continue com seus olhos fechados. Talvez você chegou aqui hoje e se perdeu um pouco no meio dessa caminhada. Ou você está se aproximando de Deus e está querendo entender um pouco mais sobre o que foi te entregue. O maior poder que poderia ser entregue ao homem, querido, a criação de Deus. Deus entregou a criação dele em nossas mãos. Os céus são de Deus, são do Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. É necessário que você ande na terra da maneira que Deus quer que você ande. Se você quer assumir um compromisso com Deus essa noite, assuma um compromisso com Deus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, dizendo: Deus, eu quero assumir um compromisso com o Senhor. Eu vou andar como aquele que sabe que foi chamado para cultivar a terra, para cuidar da terra, de acordo com o céu, não de acordo com a terra. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero renovar a minha aliança com Jesus. Se você quer fazer isso aqui hoje, eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que vai fazer isso? Você se torna aquilo que você adora. Se você estiver adorando o Senhor, se você estiver se entregando ao Senhor, você vai agir como o Senhor, você vai ser como o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Fica do lado dessa irmã, Jane, por favor. O Senhor te chamou para reinar, para dominar, para governar. E toma o teu lugar. Permita Ele tomar um lugar na tua vida. Permita Ele tomar um lugar na tua vida. Vem Jesus. Permita Ele tomar esse lugar de primazia em tua vida. Vem dançar. Aleluia. Tem mais alguém? Essa é a noite, o Senhor está te chamando. Talvez você andou sem essa posição. Talvez você está desalinhado com o céu, e o Senhor está te convidando a se alinhar com o céu nessa noite. O Senhor está te convidando. Glória a Deus. Vem Jesus. Vem dançar. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Joana está aqui diante do Senhor e da igreja do Pai, para reconciliar-se e realinhar-se com o Senhor, se reposicionando diante de Deus e desta batalha, declarando diante dos céus nessa noite, que o desejo do coração dela está posicionada para cultivar, para cuidar daquilo que o Senhor tem confiado a ela, como igreja do Senhor. Pai, nós queremos apresentar a vida da Joana diante de Ti. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor reposicione essa mulher no Senhor. Reposicione, Pai, esta filha no Senhor, porque é o que a Tua palavra diz: ninguém recebe nada que do céu não seja dado. Então, Pai, nessa noite eu quero declarar que a Joana, Senhor, receberá e passará a receber nesta noite, a partir desse dia, porções dobradas do Teu Espírito, para que ela possa contemplar o céu dentro de uma nova realidade e de uma certeza de que o Senhor é quem está conduzindo a vida dela, e que ela, Senhor, está sendo conduzida pelo Senhor e pelo Teu Espírito. É o que nós acreditamos nessa noite. Você que crê, acredita e concorda, dê uma salva de palmas a Jesus nessa noite pela vida da Joana, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Vem Jesus. Glória a Deus.